A aula de hoje, então, é sobre trocas de calor. Se eu tiver dois corpos, um corpo A e um corpo B, o corpo A com uma temperatura inicial A maior que a temperatura inicial do corpo B, o que vai acontecer? Eu vou ter um fluxo de energia passando do corpo A para o corpo B. Esse fluxo de energia que vai passar é o que a gente chama de calor. E o que vai acontecer? Esse calor que passa do A para o B, ele pode ser medido, ele não é um valor aleatório. Eu tendo conhecimento da massa do corpo A e da massa do corpo B e sabendo do que os dois corpos são feitos, eu conhecendo o material do que esses corpos são feitos, eu vou conhecer o calor específico do B e o calor específico do A. E aí, dessa forma, eu vou ter como quantificar a quantidade de calor. A quantidade de calor que o corpo A vai estar cedendo, vai estar perdendo. Toda vez que um corpo perde calor, essa quantidade de calor vai ser negativa. Então, o corpo A, ele está perdendo calor. E todo esse calor perdido pelo corpo A, ele vai ser absorvido pelo corpo B. Então, o valor numérico da quantidade de calor que o A vai perder é igual à quantidade de calor que o corpo B vai receber. E mais uma coisa, eles vão trocar calor até quando? Até que a temperatura final do A seja igual à temperatura final do B. E eu posso chamar isso aqui simplesmente de T, temperatura de equilíbrio. Para facilitar, a gente usa esse valor genérico. Então, o que eu tenho daqui dessa relação? Que a quantidade de calor cedida é igual a menos a quantidade de calor recebida. Só que trabalhar dessa forma fica meio complicado. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida igual a zero. Essa daqui vai ser a nossa fórmula para a troca de calor. E se porventura eu tiver mais um corpo, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar QA mais QB mais QC igual a zero. Se eu tiver mais outro corpo, tiver 4 corpos, QA mais QB mais QC mais QD igual a zero. Então, eu posso ter infinitas quantidades de calor para infinitos corpos. Vamos fazer um exemplo, que com um exemplo fica mais fácil da gente entender isso aqui. Então, a gente vai resolver esse exercício aqui. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, a 600 gramas de água a 20 graus Celsius. Jogando dentro do calorímetro uma bola de alumínio de massa 300 gramas, a temperatura de 240 graus Celsius, qual será a temperatura do conjunto no equilíbrio térmico? Dado calor específico da água igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius e calor específico do alumínio igual a 0,22 caloria por grama vezes grau Celsius. Bom, primeira coisa que eu preciso saber. O que é um calorímetro? O calorímetro ele é um recipiente que ele não vai receber nem fornecer calor. Então, ele não vai influenciar na troca de calor dessas substâncias que eu vou estar colocando ali dentro. Ele é simplesmente um recipiente para mim conseguir analisar a troca de calor entre a água e a bola de alumínio. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? Eu sempre digo que qualquer problema de física, a gente primeiro precisa tirar os dados do problema, para ficar mais fácil da gente identificar cada coisa que a gente vai calcular. Agora aqui, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter só um lugarzinho para tirar os dados, eu vou ter que fazer duas colunas, uma para a água, uma para o alumínio. Para começar, eu vou escrever aqui água, aqui alumínio. A água vai ser o meu QA, o alumínio vai ser o meu QB. E agora eu vou começar a tirar os dados que eu tenho no problema referente a cada um deles. Então, o que eu tenho? Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, há 600 gramas de água a 20 graus Celsius. A massa da água, que é o nosso corpo A, 600 gramas. Temperatura inicial da água, 20 graus Celsius.
Jogando dentro do calorímetro uma bola de alumínio de massa 300 gramas, massa do B, adotei aqui como B, 300 gramas. Temperatura inicial do B, 240 graus Celsius. Qual será a temperatura do conjunto? O que eu quero saber? A temperatura de equilíbrio. E aí, depois foi dado o calor específico de cada um deles. E o calor específico do alumínio. O que eu vou fazer agora? Resolver. Pela nossa equação das trocas de calor, o que eu tinha? QA mais QB igual a zero. E é isso que eu vou fazer. QA mais QB igual a zero. O que eu vou substituir no lugar do QA e do QB? Vou substituir a equação fundamental da calorimetria. Qual que era a equação fundamental da calorimetria? Para quem não lembra, vou deixar aqui em cima, ó. Q igual a MC delta T. O vídeo anterior que entrou aqui no canal explicava essa equação direitinho. Só que o que a gente vai fazer agora? Não vamos colocar o delta T assim. A gente vai reescrever essa fórmula dessa maneira aqui. Q igual a MC, multiplica aqui, abre o parênteses T menos T0. Por quê? Porque a gente está procurando o valor do T. E dessa forma que a gente vai conseguir encontrar o valor do T. Então, aqui, eu vou ter a massa do corpo A vezes o calor específico do corpo A, que multiplica a temperatura final, que é uma temperatura de equilíbrio, por isso que eu uso só o T, menos a temperatura inicial do corpo A, mais a massa do corpo B, vezes o calor específico do corpo B, vezes T, que é a temperatura de equilíbrio, menos T0 do corpo B. Tudo isso aqui igual a zero. O que eu vou fazer agora? Substituir os valores que eu tenho. No lugar da massa do A, ponho 600. No lugar do calor específico do A, o 1. O T a gente deixa porque é o que a gente está procurando. O T inicial, 20. Mais a massa do B, que é 300, vezes o calor específico do B, que é 0,22, vezes o T, menos o T0, que é 240. Tudo isso aqui igual a zero. O que a gente vai fazer agora? Multiplico 600 vezes 1, 600, que multiplica T menos 20, mais 300 vezes 0,22 dá 66, que multiplica T menos 240, igual a zero. Agora, aqui, vou fazer aquela regra distributiva da matemática, que alguns professores ensinam como a regra do chuveirinho. Então, eu vou ficar com 600 vezes T, 600T, menos 600 vezes 20, 12.000, mais 66 vezes T, que dá 66T, menos 66 vezes 240, que dá 15.840, igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Junto o que tem letra e junto o que não tem letra. Vou ficar com 666T menos 12.000 mais 15.840, 27.840, igual a zero. Agora, vou pegar e vou levar só o número para o outro lado, deixando a letra do lado de cá. Agora, o 666 está multiplicando o T, ele vai para o outro lado, dividindo, e o T fica sozinho desse lado. Dividindo isso aqui, 41,8 graus Celsius.
essa é a nossa temperatura de equilíbrio. Desse jeito que a gente resolve, então, as continhas de trocas de calor. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, que eu respondo pelo comentário ou gravo um vídeo explicativo dessa dúvida. Então, até o próximo vídeo, que vai ser sobre curva de aquecimento. Tchau!